A minha alma é esposa do Cordeiro, feminina se sujeita, é a curva da esquerda, sem buscar o próprio gozo. O segredo da esposa, por puro amor ao esposo. Voltamos aí para mais um comentário sobre hinos, né? E a gente vai comentar agora o hino A Estrada e a Serpente, que vem, de certa forma, na sequência mesmo, foi recebido na sequência de Noite Escura e Escola de Jesus. E trata também de ensinamentos de São João da Cruz, mas agora, assim, interrelacionando com ensinamentos orientais, hindus, né? Porque não com o intuito de misturar as coisas, né? De alterar as religiões, não. Mas para a gente ver que do outro lado do mundo Deus também revelou as mesmas verdades com linguagem completamente diferente, mas que quando a gente aprofunda a gente vê que está falando a mesma coisa. E isso eu acho que enriquece e fortalece a nossa fé. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que eu vou tratar aqui de masculino e feminino, e quando eu falo masculino eu não quero dizer os homens, e quando eu falo feminino não quero dizer as mulheres, né? Não estou falando aqui dos indivíduos, mas do masculino e do feminino como polaridade dentro de cada indivíduo, de forma que homens e mulheres têm masculino e feminino dentro de si. Então, quando diz que a minha alma é a esposa do Cordeiro, fica bem claro aí que a alma humana é feminina. E essa é a promessa que o Cristo nos faz, de que a gente pode alcançar esse grau de elevação de casarmos com Deus, né? Porque quando no casamento os dois se tornam um. E essa é a fusão do indivíduo, né, do ser, da alma, com a divindade. E por isso Cristo encarnou humano para ele poder casar com a humanidade. Essa noção da alma como esposa aparece muito na Bíblia. No Antigo Testamento tem um livro inteiro sobre isso, que é o livro do Cântico de Salomão, que é o canto da alma para o amado, né, para o esposo. E no Novo Testamento também, por exemplo, Paulo fala que desposamos um esposo único a quem vos devo apresentar como virgem pura, né? Então, bem claramente colocando as almas como femininas. No hinduísmo a gente vê imagens do Krishna, né, que representa Deus, com várias golpes, que são mulheres, né, várias, que são as almas humanas. Agora, esse casamento com o divino não é uma coisa, primeiro, imediata, que todos são esposa, não, não, não. É uma coisa que a gente pode alcançar, se caminhar. E a caminhada é o que a gente descreveu lá na Noite Escura, né, que é a alma rejeitar os prazeres aqui terrenos, né, as distrações, qualquer outra coisa que não seja Deus. Amar só a Deus. O mestre Ireneu fala, é só quem eu devo amar, né? E então aqui nesse hino fala sem buscar o próprio gozo. Essa é a caminhada para alcançar o nível que está nesse hino, que descreve que seria o noivado da alma com Deus, né? Que já é um estágio avançado, de uma alma que já se trabalhou bastante nessa mortificação dos próprios apetites e alcança então esse ponto. O casamento mesmo só vai ser alcançado depois da morte. Aqui nesse corpo a gente alcança esse noivado, né? Que já é bastante. Então a alma feminina, ela se curva diante do espírito, do Cristo, né? Ela não disputa com ele o papel de marido, o papel de predominância, de preponderância no casal, né? A alma, ela se sujeita ao espírito. Essa é a curva da esquerda, né? Ela se curva diante do espírito, e só mediante essa curva que a gente segue na caminhada. E quando ela se curva, ela ascende espiritualmente, ela se eleva, porque Deus eleva os humildes. Então, à medida que ela se curva diante do espírito,
ela começa a conhecer o poder dela, o poder do chakra, do sexto chakra, a gente vai falar daqui a pouco um pouco melhor. Mas, e aí mora o perigo, porque quando ela começa a conhecer o poder, ela também começa a ser seduzida por ele. A alma que se curva, ela e que abdica dos prazeres mundanos, terrenos, ela se fortalece porque ela evita a distração. Ela cresce no desprendimento, no desapego. Ela aprende a amar incondicionalmente. Ela se torna apta a receber os toques divinos, que são um prazer muito maior do que aquele que ela rejeitou. Então ela abdica de uns prazeres e recebe outros infinitamente maiores. Quando a gente fala em prazeres, a gente às vezes fica pensando só em prazeres físicos, né? Mas são qualquer coisa que nos gera orgulho também é prazer, né? O orgulho é um prazer, a gente ficar orgulhoso, se sentindo bem com uma coisa. Então, por exemplo, os bens materiais que a gente tenha, né? Riqueza, ou bens naturais, beleza, por exemplo, inteligência, ou bens morais, né? Uma pessoa se orgulhar de ter um bom caráter, de fazer boas coisas, de ter virtudes, ou bens espirituais, a pessoa que tem um dom de cura ou de profecia, ela ficar orgulhosa com isso. Tudo isso vai nos levar a esse poder pessoal, a amar o poder pessoal. E assim a gente perde o amor do esposo, que Deus nos quer o nosso amor puro, quer que a gente não ame nada mais. Na Bíblia tem o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E no Bhagavad Gita, o Krishna diz do devoto, né, que o ama: ele se devota a mim sempre e a nenhum outro, pois eu sou o último e o único desejo de seu coração. Ele na frente de tudo. Então até nossa própria orgulho tem que ceder espaço. O orgulhoso nesse ponto da estrada se confunde em sua mente a soberba da serpente, Kundalini depravada, seduzindo toda a gente, por si mesma escravizada. São raros os que abdicam do orgulho. A gente herdou isso de Adão e Eva, esse orgulho. Quando eu falo Adão e Eva, não acredito que sejam pessoas que existiram. Eles são um símbolo que representa o início da humanidade. E eles estão dentro de nós. A gente repete esse pecado original todos os dias. Esse orgulho, essa forma de pensar e de ser, a gente herdou. Hoje, por exemplo, temos muitas seitas, muitas linhas espiritualistas, né? Que falam coisas lindas sobre Deus, dizendo que nós somos luz, que da paz e do amor, mas essas linhas todas, se a gente for observar, elas desviam da humildade. Elas elevam o ser humano em si pelo ego, pelo ele achar que ele é muita coisa, e tiram a humildade da história. Isso aí não leva ao casamento com o Cordeiro, não. Não leva à fusão com o divino. Isso só vai acontecer mediante a humildade. Essa soberba da serpente, a serpente aí, eu faço um paralelo um tanto poético, né, vamos dizer, porque não é ao pé da letra, né, entre a serpente, o Lúcifer, que é o anjo que caiu, né, que o primeiro orgulhoso, que semeou a cisânia da soberba no mundo, e a serpente nossa interna, que é a nossa energia feminina, a Kundalini, que deveria conectar a terra com o céu, deveria conectar os chakras inferiores com os superiores, mas ela não faz isso mais. Isso ensina lá no hinduísmo, e ela caiu na terra, ela está enrolada no chão, inativa. E o Lúcifer também caiu e foi lançado na terra. Então, são duas serpentes equivalentes aí. É como se
É como se a serpente, o Lúcifer, tivesse enganado a nossa serpentezinha Kundalini pessoal ali da humanidade. E fez ela como ele, orgulhosa e que não alcança o céu. Dizer que a Kundalini caiu é mais ou menos equivalente a dizer que a gente foi expulso do Éden. Bom, a gente falou de chakras aí, né? Supondo que vocês sabem um pouco sobre isso, mas eu vou fazer um breve resumo, né? A gente tem 7 chakras, que são centros energéticos dispostos ao longo da coluna vertebral. Cada um desses chakras rege uma área da nossa vida, da nossa existência, né? Então, os chakras mais baixos, o primeiro rege a questão material, a nossa sobrevivência material. O segundo já rege as nossas emoções, os nossos afetos, a sexualidade, tudo que é produzido aqui, que é na região do umbigo, né? Então, aí a gente tem toda essa área. O terceiro já está na região aqui do plexo solar, ele já é o ego, o nosso poder pessoal, a nossa presença na Terra, né? O chakra coronário, aqui na altura do coração, ele é a casa da vontade. É a vontade que coordena, que comanda a nossa vida, né? Aquilo que a gente quer. Na altura da garganta, temos o chakra relacionado com os braços, né? Com as nossas ações, com a nossa manifestação e também a nossa comunicação, né? Esse é o chakra da realização no mundo. E aqui, o sexto chakra, seria o que eles chamam de chakra do terceiro olho, né? É esse poder pessoal, um chakra também da energia feminina. A gente falou lá que a alma ascende e ganha e conhece o seu poder. É isso, a alma que vai se elevando, ela começa a conhecer esse poder. Agora, se ela permanece curvada diante do espírito, esse poder é um poder divino. Senão, ela engole esse poder, essa estrela, né? E começa a agir com esse poder, mas no nível do orgulho, no nível separado de Deus. E aí é um perigo. Aí tem muita gente, muito guru, muita gente que atua aí, muita pessoa que manipula os outros usando esse poder sem estar em obediência ao espírito. E o sétimo chakra é o chakra da coroa, que é a nossa conexão com o divino. Depois da curva, já passando à direita, ombro forte pega o peso, volta ao centro e aceita todo tipo de trabalho. É o caminho estreito, sem procurar um atalho. Essa terceira estrofe, ela trata do masculino, né? Que é o outro lado de nós, né? E que vai carregar materialmente a nossa vida, carregar com o ombro forte, vai estar disposto a trabalhar, e a trabalhar em qualquer trabalho, não é escolher, porque senão de novo a gente está dando chance para o orgulho, é com humildade fazer o que for necessário, e é necessário que a gente faça trabalhos baixos também, porque a gente faz sujeiras baixas, né? Os nossos chakras inferiores, eles fazem sujeiras materiais, e a gente precisa limpar. A gente não pode passar isso para os servos, delegar essas funções. Assim, nesse mundo pode, né? No mundo da ilusão, parece que a gente pode delegar essas sujeiras para outros. Mas, efetivamente, nós temos que limpar as nossas sujeiras todas, de cada chakra. E isso é parte do orgulho, afeta esse nosso orgulho que a gente não quer. A gente quer os trabalhos elevados, a gente não quer limpar as coisas, não quer fazer trabalhos mais simples. E esse é o caminho estreito que Jesus propõe e impõe, né, para aqueles que querem se casar com ele. É o trabalho daquele que põe a toalha no corpo e vai lavar o pé dos discípulos, né? Então ele bem nos deu esse exemplo para mostrar que não é para a gente delegar essas funções. Somos nós que vamos fazer.
né? São as almas eleitas que vão fazer o trabalho de servos. E esse caminho estreito, a gente não deve ficar tentando escapar dele, fazer ele o mínimo possível, não. Ao contrário, a gente não deve procurar atalho. A gente deve, assim, agradecer a Deus a oportunidade, quando a gente tem a oportunidade de ser humilde e de fazer alguma coisa bem servil, porque é assim que a gente está adornando a nossa alma para ser a esposa do Cristo. A tal serpente é amarrada pelo anjo que segura a corrente do entendimento amplo, cada elo uma entrega, desde a base da coluna, a coroa que nos eleva. A quarta estrofe se refere a uma passagem do Apocalipse que fala que um anjo que tem a chave do abismo e uma longa corrente, ele vai amarrar a serpente, que é o Lúcifer, né? Por 1000 anos, ou por um milênio, né? Por um período de tempo, e depois ele será lançado no lago de fogo. O julgamento da humanidade será feito em 2 partes, em 2 etapas. A primeira parte é a parte do recolhimento das esposas, dos santos, aqueles que se santificaram, né? E aí é que vem esse anjo para amarrar a serpente, quando essa primeira ressurreição acontece. E depois o resto da humanidade é deixada durante esse milênio para ainda esmerilhar um pouco, né? e o julgador decidir quem é que será convidado para as bodas de casamento e quem não será, quem vai ficar fora e será também lançado no lago de fogo. No meu entendimento, né, assim, uma interpretação livre, poética, né, vamos dizer, esse anjo que vem com a corrente amarrar o dragão, a serpente, somos nós, são aquelas almas que têm na mão a corrente desses chakras pessoais alinhados, ou seja, da sua própria vida, de todos os aspectos da sua vida, alinhados e sujeitos à vontade divina. Ele, em cada aspecto da sua vida, ele sujeita a sua vontade pessoal à vontade divina. É isso que vai amarrar o dragão. É isso que vai nos libertar desse mal que entrou dentro de nós. Esse entendimento é um entendimento de toda a história da humanidade, da tragédia humana, né? E até a nossa redenção. É a compreensão de tudo isso, e não é uma compreensão intelectual, um entendimento intelectual dessas coisas. É um entendimento vivencial, participativo, de realmente viver cada um desses passos, porque, na verdade, não há tempo. Tudo que essas coisas que aconteceram, elas acontecem eternamente. O pecado original, ele, como eu já falei antes, a gente repete ele todos os dias. A crucificação de Cristo, ela é feita todos os dias. E a gente tem que optar de que lado a gente está. No lado daqueles que vão cuspir na cara do Cristo, na cara da verdade, que ele é a verdade, ou aqueles que vão chorar com ele, ajudar ele a carregar a cruz e estar com ele. Então, essa vivência da história da humanidade em nós é a compreensão dessa corrente. E é a entrega de cada elo, é a entrega da vontade de cada aspecto da nossa vida, em cada chakra, entregue à vontade de Deus, sujeito a Ele. Assim a gente pode alcançar o grande bem, a grande promessa de Cristo, que é de se unir ao Criador, de se unir a Deus em um matrimônio de amor por toda a eternidade.